Se você está iniciando agora no Como ou precisa de ajuda para fazer uma implementação mais tranquila, quer ganhar tempo para aprender a mexer nessa ferramenta, eu te convido a conhecer a nossa formação Como 360, um curso ministrado por mim com diversos módulos, diversas aulas, sempre em atualização, para você aprender de forma mais rápida a navegar pelas funcionalidades do Como CRM. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa formação em Como CRM aqui do YouTube. Meu nome é Gustavo Henrique e eu sou o CEO da Corp 360, um escritório de consultoria focado em treinamentos empresariais e construção e implementação de processos que muitas das vezes envolvem a implementação do Como CRM no processo de vendas, no processo de atendimento. Lembrando que você não precisa fazer essa implementação do Como CRM sozinho ou sozinha, basta ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link da descrição e você pode conversar com o nosso time, agendar uma reunião para a gente entender um pouco mais do seu projeto e você ter o acompanhamento da nossa equipe para fazer uma implementação mais profissional e mais rápida. Você pode ganhar tempo nesse processo. Caso você entenda que não é o momento de uma consultoria para te auxiliar nesse processo, você pode adquirir a nossa formação Como 360, um curso gravado por mim em que eu aprofundo mais nas funcionalidades do Como para te apoiar a fazer essa implementação. Também, se você precisa fazer um teste grátis, adquirir licenças com condições especiais, você pode ler aqui o QR Code que eu vou deixar aqui do lado para falar com o nosso time. Nós temos condições melhores do que a do próprio site para você adquirir as licenças e você pode ainda ganhar uma reunião gratuita com um dos nossos especialistas para te ajudar nessa implementação, tá bom? Então vamos lá, bora para o vídeo. Bom, então vamos lá, vamos discutir, vamos passar aqui pelas funcionalidades do Como e entender se ele realmente vale a pena para você, tá? Para quem não conhece o Como, ele é uma ferramenta muito poderosa. Ele traz aqui para a gente, ó, aqui em cima ele traz um painel com estatísticas, tá? Essas estatísticas aqui são fictícias, tá, pessoal? Não são verdadeiras, é de uma conta teste que a gente tem aqui na 360. Então, ele traz aqui um painel, ele traz aqui a possibilidade de leads, e aí a gente tem vários funis dentro dos leads. Eu vou abrir um aqui de teste nosso, algumas coisas que a gente não pode, obviamente, mostrar, né? Deixa eu abrir um de teste aqui, ó. Então ele traz aqui para a gente uma das principais telas, que é o funil. O que que é isso? É eu criar um Kanban. Para quem não sabe, Kanban é essa organização em colunas, né, de uma negociação. Por exemplo, o cliente está em contato inicial, oferta feita, interessado, proposta enviada, proposta aprovada. Então, isso são as etapas de um funil. A gente consegue personalizar essas etapas dentro do Como para você. E a gente consegue, inclusive, aí veja que aqui, ó, quando você tem vários funis. Um funil é um conjunto de etapas, né? A gente consegue personalizar de acordo com o seu negócio. Se você precisar de vários funis, beleza, a gente consegue colocar um lead para interagir, está num funil, muda para o outro funil automático, tem muitas automatizações para serem feitas aqui. Inclusive, esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui para você entender. Porque o como valer a pena ou não vai depender do seu processo. Vai depender se ele faz sentido para o seu negócio, para o seu processo, se ele vai de encontro com a sua necessidade. E um dos grandes diferenciais que o Como traz para a gente é exatamente esse alto nível de personalização e automação. Eu consigo pegar aqui, ó, por exemplo, esse lead, na hora que ele chegar nessa etapa, eu quero que ele vá para um outro funil, eu quero que ele mude de etapa. Eu quero que, se ele ficar nessa etapa esperando tanto tempo, eu crie uma tarefa, um lembrete para chamar ele de novo. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer com que ele chegue numa etapa e receba uma mensagem, receba um fluxo de robô, uma automação para ele interagir. Inclusive, é bem. E aí entra num outro ponto muito interessante aqui do Como, que é a possibilidade de ter robôs de WhatsApp. Outros CRMs muitas vezes não têm isso nativo. Você tem que contratar uma ferramenta, outra, juntar elas para trabalharem juntas. Aqui no Como você vai ter tudo isso junto, tá? Isso é um ponto muito positivo. Então, por exemplo, um lead, uma pessoa te mandou um oi no WhatsApp. A integração do WhatsApp vai estar funcionando. Se você não sabe, o Como integra com o seu WhatsApp e ele é uma ferramenta omnichannel. Como assim? Deixa eu falar disso aqui rapidinho para você entender. Você consegue centralizar todos os seus atendimentos no Como. WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail e
várias plataformas, essas são as principais. O WhatsApp e o Instagram representam aí a grande maioria da demanda, né? Então, se você tem uma grande demanda de WhatsApp, por exemplo, já é um ponto positivo. Possivelmente o como faz sentido para você. Não só por isso, porque existem outras ferramentas que integram com o WhatsApp. O que você vai precisar entender é o seguinte, por exemplo, o lead chegou aqui para mim. Opa, deixa eu tirar. O lead me mandou um oi, o cliente me mandou um oi, ele já vai virar um lead automaticamente aqui. Eu vou conversar com esse cliente aqui por dentro. Eu consigo colocar a minha equipe toda para atender a partir de um número de WhatsApp. Tá, mas isso outros fazem. Ok, mas aí começa a pensar nas coisas além. Eu vou conseguir organizar em Kanban? Eu vou conseguir organizar as etapas do atendimento? Eu vou conseguir criar fluxos de automação? Eu vou conseguir criar regras aqui de uma pessoa ver esse, porque a gente consegue dentro do como colocar o lead ter um usuário responsável e aí eu posso ter uma pessoa da equipe que vê uma pessoa que vê certos leads, o outro não vê. Cada um só vê o seu, mas o gerente vê tudo, por exemplo. Eu consigo ter esse nível de hierarquia dentro do como. Isso é muito positivo, tá? Eu falo disso, inclusive, na nossa formação como 360, nas nossas implementações também a gente faz isso. Isso caso você contrate os usuários, um para cada um de seus vendedores. Você precisa de um usuário para cada vendedor? Depende, cada caso é um caso. A gente precisaria estudar o seu caso para eu te dar aqui uma certeza. Então é necessário uma análise para entender a personalização necessária, tá? Então aqui é um grande ponto você ter essas automações. Eu falei de automações quando move um lead de etapa, mas tem várias outras maneiras de se criar uma automação, vários gatilhos, tá? Então, como tem vários gatilhos e várias ações que eu posso executar. Eu tenho aqui a minha tela de chats, que eu não vou ocultar aqui, né, os chats, mas aqui no chat é muito bom, é onde você vai trabalhar na maioria dos dias, na maioria das vezes, por quê? Você vai conseguir filtrar só as conversas não lidas, ó, tem vários filtros aqui que eu consigo colocar dentro do chat, tá? Então é muito boa essa tela. Inclusive, a gente tem aqui um vídeo falando da diferença da tela de chat e da tela de leads, ok? Eu tenho aqui um botão de WhatsApp, que eu não preciso entrar nele aqui agora. O calendário é onde eu vejo minhas tarefas. A tarefa é muito boa, é uma ferramenta muito poderosa para quem trabalha com vendas, porque sabe aquele cliente que fala assim: ah, eu não posso te atender agora, me liga na segunda? A gente pode criar uma regra, o vendedor pode criar uma tarefa para lembrar disso na segunda, ou a gente pode criar uma regra para que uma tarefa seja gerada automaticamente. Vou dar o exemplo de uma tarefa aqui que a gente implementou um processo simples no cliente nosso. É uma seguradora e quando um cliente não fecha negócio porque fechou no concorrente, então a gente tem a lógica de a venda foi perdida, fechou no concorrente. Quando isso acontecer, essas duas condições, gera uma tarefa para daqui 11 meses chamar aquele lead de novo para tentar trazer ele para renovar com a gente naquele momento, no próximo ano. No caso, era um seguro automotivo. Então percebem que as possibilidades são infinitas. Para mim, e eu não estou aqui para defender a ferramenta, eu estou aqui para defender o seu processo. Eu acho que tem que fazer sentido para o usuário, né? Mas, geralmente, devido ao alto nível de personalização e de possibilidades, faz muito sentido, sim, ter o Como CRM, tá? É uma ferramenta que, assim, quando eu faço pesquisas pelo valor que ela me custa, pelo valor de investimento dela, em relação a outras ferramentas que entreguem a mesma coisa, geralmente eu tenho que contratar 3 ferramentas, e aí sai mais caro, ou fica o mesmo valor. Se fica o mesmo valor, gera aquela complexidade de ter muitas ferramentas, sendo que aqui você tem tudo em um lugar só, tá? Então vale muito a pena. A questão de listas aqui, pessoal, é só um compilado de tudo, todos os leads, então não vou mostrar aqui, tá? O calendário, voltando aqui para a tela, né? Perdão. Voltando para a tela, essa é a nossa tela de calendário. Eu posso ver uma visão do meu dia, da minha semana. Então, imagina o seu vendedor tendo essa visão, a sua atendente, você. O quão poderoso isso aqui se torna, né? Eu posso visualizar também o meu mês, tá? Eu tenho aqui uma caixa de e-mail, caso eu queira receber e enviar e-mails a partir daqui também é possível. Geralmente, essa é uma funcionalidade que não compensa se colocar no processo, geralmente. Mas aí vai depender do seu tipo de negócio, tá? A gente tem que interpretar, mas existe. Eu tenho aqui um local com estatísticas, onde eu tenho alguns relatórios
E aí aqui eu trago um ponto interessante. A gente não costuma usar muito essa aba de estatísticas. Por mais que ela seja uma boa, tenha aqui bons relatórios, uns melhores, outros piores, a gente hoje faz integrações com o Power BI, a gente tem uma conexão com o Power BI em que a gente integra e cria relatórios personalizados para os nossos clientes no Power BI, tá? Dashboards mais bonitos, mais dinâmicos. É, mas existe também essa tela aqui. Eu estou falando que quando a gente faz de forma personalizada fica melhor, mas você pode acompanhar por aqui também suas métricas. Aí aqui tem a parte de configurações e um dos grandes diferenciais do Como também é a grande loja de aplicativos que ele tem. E aí aqui a loja de aplicativos tem um ponto, tá? Tem alguns que são pagos, outros são gratuitos. Cada um aqui é de um jeito. O que é o grande ponto? Muita gente fica assim, mas tem que pagar mais isso, mais aquilo. Qual que é a minha opinião sobre, tá? Não existe nenhuma ferramenta que é perfeita e que faz tudo o que você precisa. Dificilmente isso acontece. Porque quando você começa a usar, você começa a ter ideias. Novas coisas te vêm na mente. E aí, às vezes, você tem alguma ideia e aí aquilo é necessário um plugin, porque não tem nativo. Eu digo o seguinte, ainda bem que tem um plugin, tem como fazer, pagando. Muitas ferramentas nem tem isso, nem pagando. Então, a maioria das coisas que a gente tem ali nos plugins são coisas que não estão presentes nas ferramentas em geral do mercado. São funcionalidades extras mesmo, diferenciais, às vezes muito específicas para ramos de negócio e que têm a possibilidade. E muitas delas valem muito a pena, têm investimentos baixos. Então, eu gosto de falar isso aqui porque tem gente que chega falando, mas eu vi que tem que pagar, não sei o quê. Aí eu pergunto, tem outra ferramenta no mercado que faz? Não. Pelo menos aqui você consegue fazer, ainda que pagando. E aí se torna uma opção, ou você paga ou não, tá? Mas isso fica tranquilo. São poucos os casos que a gente precisa usar alguma coisa ali paga. 99,9% dos casos se resolvem nas funcionalidades nativas aqui do Como, tá? Então eu enxergo assim, é um sistema que vale muito a pena, no geral, pelo que ele entrega. Ele integra com o WhatsApp, o QR Code, o WhatsApp API. Você consegue conectar até 50 números de WhatsApp e esse é um diferencial também muito grande. Outras ferramentas geralmente permitem conectar um WhatsApp. Você não, ou, geralmente é só API oficial. Aqui você consegue navegar e brincar com diversos WhatsApps. Posso ter uma pessoa que usa outra pessoa que usa outro número, tá? E não necessariamente você não precisa contratar mais de um usuário para ter mais de um WhatsApp, ok? Você consegue, com um usuário, já conectar ali vários WhatsApps na sua conta. Bom, eu acredito que eu tenha falado basicamente tudo aqui. A gente pode, aqui tem uma tela, perdão, quando você clica aqui em automatize, aqui, por exemplo, essa aqui a gente não está usando. Aqui tem uma tela que você faz muitas automações, a gente tem robôs que a gente consegue criar. Então, assim, se você busca um CRM para centralizar, organizar seus atendimentos, você vai precisar de WhatsApp, deseja criar automações do WhatsApp. Uma automação muito comum, muito provável que você está aqui e está se perguntando, porque é bastante utilizado. Se você tem, por exemplo, uma clínica que faz um agendamento, você consegue enviar lembretes automáticos para aquele agendamento. Tipo assim, um lembrete 24 horas antes, outro lembrete 3 horas antes, outro lembrete 1 hora antes. Essa funcionalidade é muito legal e é muito utilizada. Então é isso, assim. Eu, particularmente, gosto muito do Como. É um sistema que, como todos os outros, tem seus defeitos, tem pontos de melhoria, mas eu enxergo que é um sistema já bastante completo, bastante robusto, confiável e que, com a configuração correta, com a usabilidade, com a parametrização e o treinamento correto, ele faz sentido e a maioria das empresas vão se aproveitar das funcionalidades. Quando a gente faz implementações, todos os clientes ficam satisfeitos, assim, é muito raro, acho que nunca aconteceu um caso em que o cliente falou assim, não, não é para mim, depois de implantado, porque a gente conseguia personalizar o sistema para o processo dele. Então, é claro que muitas das vezes havia uma necessidade de um ajuste no processo do cliente, mas com os ajustes do CRM a gente criava uma boa integração ali de CRM e equipe, tá? Então é isso, eu espero que tenha esclarecido um pouco aí para vocês sobre o Como.
eu não queria passar em cada funcionalidadezinha no detalhe, porque eu acredito muito que aqui a gente tem que falar assim, de empresário para empresário. Entender na prática, porque a teoria é muito bonita. Eu busco sempre trazer coisas do dia a dia, situações cotidianas do que realmente faz sentido. Se eu entrasse aqui na loja de integrações, falar de uma por uma, sendo que basicamente a gente usa muito pouco daquilo ali no geral, tá? A não ser ali o WhatsApp, Instagram, né, que ficam ali também. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado mais uma vez e até a próxima. Valeu! Muito bem, e nós chegamos ao final de mais um vídeo da nossa formação gratuita em Como CRM aqui do YouTube. E eu te convido mais uma vez a conhecer a nossa formação completa Como 360 pelo QR Code aqui da tela ou no link da descrição. Também a conversar com o nosso time se você deseja uma implementação profissional e personalizada do Como na sua empresa. Não se esqueça também de que se você deseja adquirir licenças com condições especiais ou um teste grátis estendido para conhecer melhor o sistema da Como, fala com o nosso time também, que a gente vai te ajudar e disponibilizar um período de teste maior para você. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção aqui no vídeo, valeu e até a próxima.